nós estamos novamente aqui com o nosso podcast Café com Canela, tanto eu como a Juscelia, na companhia de uma personalidade extremamente conhecida em nossa cidade, poderia até dizer que é um dos pioneiros, não é isso, Juscelia? Exatamente, uma grande pessoa, assim como o Lourão, tem mais ou menos 1,90 m, 1,90 m e pouco, é uma grande pessoa mesmo, né? Conosco hoje aqui. E pensa num menino difícil. Hilton Polizello. Polizello, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que bom que você está aqui hoje tomando um café com canela. Olha só, todos que vêm aqui fica adeptos ao café com canela sem açúcar, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu provar um pouquinho aqui. Tá bom. Não é de novela, é verdade. É café com canela. Aqueles de novela, você vê aquela mesa. E é eu que faço, nunca come viu? nada. Muito obrigado. Você pode perceber que a primeira novela que eu assisti até a última é sempre a mesma mesa. É a mesma mesa. É a mesma uva, o mesmo queijo, esse tá ali, aquela mas mesa. esse tá Mas não vão comer. Eles não comem, não bebem, mas aqui não. Aqui é de verdade aí, Polizello. Obrigado, Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Não é que nós demoramos, nós tínhamos algumas personalidades que precisariam vir antes, e vieram pessoas mais importantes, e nós esperamos até chegar à nossa vida. Ele é humilde. Mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, a gente sabe do carinho, da amizade que a gente tem de longa data, e com certeza teremos muitos e muitos dias ainda pela frente. Amém. Com certeza. Que assim seja. Estaremos sempre juntos. Gremista, né? Sempre. Temos imortais. Vamos ser campeão esse ano agora. Virando a tabela? Tá bom. Não, esse ano vai ser diferente. Você sabe que o Gabriel é santista, né? E o Santos estava vendo a tabela última ali, de novo tá entre os 4 da tabela. Eu falei, mas de novo no sofrimento. Mas agora o Neymar vai pra Copa e vai melhorar. Tudo vai melhorar. O Poli, conta pra nós, quem é Polizello? De onde o Polizello veio, onde nasceu, o que fez, o que come, o que sonha, o que faz, conta tudo. Conta tudo. Conta tudo. Polizello é um catarinense, nascido em São Lourenço do Oeste. Do ladinho de Pato Branco? 22 quilômetros. 22 quilômetros. Trocou a marcha, tá lá. Trocou a marcha, tá lá. É filho de gaúchos, da Serra Gaúcha, lá da região de Nova Prata, São Jorge. É nascido lá na década de 70, 1972. E no final da década de 80, mais precisamente em fevereiro de 1988, devido à nossa região, que você conhece muito bem, nós não tínhamos oportunidade. É que eu sou mais nova, eu não passei naquela fase. Mas a Juscelia de Luan Santana pra cá, você é do Nico. Mas nós viemos em busca de sonhos, em Sorriso, trabalho. A nossa região, na época, nós tínhamos 15 para 16 anos, já trabalhávamos há tempo. Porém, trabalhos escassos. Naquela época podia assinar carteira de menor, eu assinei a carteira mesmo com 12 para 13 anos. Olha só. Hoje não pode, nossa lei não permite, mas enfim, nós tínhamos a oportunidade e viemos. Então tivemos a oportunidade de vir conhecer Sorriso, quando tinha aí seus 6, 8, 10 mil habitantes, apenas uma avenida com um pouco de asfalto. Que ano você chegou aqui? 1988. 88. E começamos a estudar no colégio Mário Spinelli, e tivemos a oportunidade de, em 1988, nos tornarmos amigos, eu, Ari, Cláudia, os Cláudios. Mas não tinha muita escolha também. Não tinha, era nós e nós. A gente se encontrava ali, né? E como que se encontrava e como conseguia ter contato todos os dias, que não tinha telefone, poucos tinham carro, poucos tinham moto. Boa aquela época, né, que você conversava. E eu fico pensando hoje, como que nós nos encontrávamos muito mais que hoje. Hoje talvez a gente passe uma semana, 15, 30 dias sem se ver. E aquela vez a gente tinha a oportunidade de... Era muito confortável, na época eu lembro que o Cláudio Oliveira, ele tinha um Gol e só tinha os 2 bancos da frente. Aí o amigo melhor ia no banco da frente, o restante que atrás não tinha banco. Mas daí e cabia mais gente, né? Porque era feliz, era o carro. E cabia mais gente, né, Polizello? Porque com o banco ali, agora com ali dá pra ir um na frente do outro, em cima, né? Exatamente. Dá pra ir acumulado. Então, na continuidade, nós chegamos aqui, eu morei muito tempo dentro de uma madeireira que era muito conhecida, muito grande, na época em Massol. Trabalhei junto com meus irmãos, de ajudante, de carpintaria, pedreiro. E tive a oportunidade depois de ingressar na mesma área que o Ari trabalhou, que era a parte gráfica, né? Você trabalhou com gráfica? Eu trabalhei na Igrasol um tempo. E em outubro de 89 eu consegui passar uma prova que entrei no Bamerindos.
Na época era muito cobiçada a vaga de trabalhar em banco, afinal. Era um sonho de qualquer menino, qualquer menina. Trabalhar em banco, Sim. né? Pois é, só travando um pouco, só para a gente entender um pouco melhor. Então vocês estavam, a tua mãe e teu pai gaúchos. Gaúchos. Certo. Moravam em São Lourenço? Eles voltam, eles vêm do Paraná na roça, ou eles eram comerciantes? Vamos Eles, na origem dos pais. Dos pais. Então meus pais trabalhavam lá na lavoura, essas coisas, meu pai sempre carpinteiro. Chegaram a ter um hotel na região e, na época, com sonho de mudança para a região de Santa Catarina, no final da década de 60, 69, 70, mais ou menos, eles vieram. Santa Catarina atraía ali, o Paraná atraía o pessoal. Aí ele veio com a ideia de montar uma empresa de pias, naquela época feito por madeira, né, de cozinhas. Ele veio com esse intuito e morou uma época no interior. Eu mesmo nasci num distrito da cidade de São Lourenço do Oeste. Eu nasci em um distrito chamado São Roque. Eu nasci lá e logo depois nós mudamos para a cidade. E o teu pai era carpinteiro. Carpinteiro é madeira, madeira, né? Que hoje carpintaria é construção de obras em madeira, né? Porque na época não tinha muito essa questão de casa em alvenaria. A gente na época falava casa de material, né? Quem tinha uma casa de material era chique. Era chique, era o rico da cidade. Enfim, mas a grande maioria das casas que eram... E hoje, hein, se tu pegar boa parte das casas daquelas regiões ali do oeste, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul... Tem muita casa de madeira. Muita casa de madeira ainda. E meu pai era, então, especialista nessa área. Certo. Meus irmãos se criaram e cresceram trabalhando também na parte da carpintaria. Vocês são quantos irmãos? Nós somos uma família de 9. Eu sou o 8º da sequência. Hoje nós temos... Quase o Nene. Quase o Nene. Quantas mulheres? 4 mulheres, 5 homens. É uma família. Mas grande. As mulheres, eu garanto que elas mandam mais que vocês. Sempre mandam, né? Mas só obedecer. O homem nasceu para obedecer, né? E aí, teu pai e tua mãe se estabelecem em Santa Catarina. Santa Catarina. E como é que vocês vêm para Sorriso? O que motivou vocês irem para cá? Então aí, lá na década de 80, de 84, 85, por aí, então, começou essa região de Sorriso, Colíder, Sinop, a atrair muitos investimentos. Com o governo federal da época, que incentivava a vir para o Mato Grosso, que até eu não lembro o ditado que tem, desbravar para alguma coisa nesse sentido aí. Você sabe como que é? Daqui a pouco. Começou a atrair várias famílias para vir para o Mato Grosso. Como na região... Integrar para não entregar. Para não entregar. Do governo federal. Isso. Então veio... E aí a questão dos que trabalhavam com lavoura vinha em maior proporção e começou a surgir a demanda de mão de obras na parte de carpintaria, de pedreiro, enfim, da construção civil, comércio. E várias pessoas da minha cidade natal começaram a vir para Sorriso e região, onde meu irmão e meu pai foram convidados para vir em 84 para cá. Então meu pai veio em 84, meu irmão e trabalharam uma época. Aqui em Bortolotti, não? Não, na época eles vieram e trabalharam na Sincol ainda, lembra? Sincol. Eles... Acho que a matriz era de Curitiba. Eu não me recordo muito, mas inclusive o Nereu foi gerente lá, contador, enfim. E aí depois começaram, aí voltaram para São Lourenço do Oeste. E em 1987 eles vieram já, meus 2 irmãos, para cá e ficaram em definitivo. Aí começou. Daí veio a tua família veio depois. Daí começou naquele mesmo ano de 86 eles vieram, 87 já veio 2 irmãs, mais 2 irmãs vieram para cá. 88 eu vim também. Aí depois, ali no começo da década de 90, 91, 92, meu pai e minha mãe quase todos os anos vinham passear aqui, escapar um pouquinho do frio lá de baixo. E no começo da década de 90, então eles vieram para morar. Infelizmente, em 92, nós perdemos o pai. Câncer de próstata, na época. Não tinha recursos? Não tinha muito recurso ainda, foi muito bem atendido. No hospital regional já funcionava muito bem aqui. Ele acabou, na verdade, falecendo por um AVC. Mas 62 anos de idade. Novo. E você perdia muitas pessoas, porque não se tinha muito cuidado. Né? As pessoas não se cuidavam muito. Antigamente né? era mais do bruto, não ia atrás das coisas, né? O preconceito do homem, fazer os testes. O câncer de próstata não era tão discutido na época. Não era. Mas, hoje ainda nós temos esse problema ali. Hoje, porque
Hoje o homem ainda tem aquele tabu de não fazer os exames, e é necessário. É necessário. A mulher já faz, vai periódico no médico. Agora o homem, ele tem aquele tabu de não ir no médico fazer o exame da próstata, que é muito importante. Que mata muita gente, porém cura-se muita gente na que procura. prevenção, Na prevenção, né? Cura-se muita gente que procura no início. E a gente tem uma tabela lá de idades, nós temos exames hoje que você pode acompanhar de perto. Então, mas na época era diferente, infelizmente perdemos o pai cedo e a vida seguiu. Aí nessa época eu morava em algumas repúblicas na cidade, que era chamada de repúblicas, né? Um monte de rapazes, de homens que moravam junto, que não tinha muita condição e não tinha muita casa também. Repartiu o aluguel? Repartiu o aluguel, porque nós ganhávamos pouco também, a condição era pouco financeira. Então nós juntávamos em 4, 5, 6, nós chegamos a morar em 8 dentro de uma casa. Não sei como cabia. Fazia. Viu, mas antigamente era assim, era casa cheia, os domingos era movimentado. Sim, eu não sou dessa época. O Ari não é. O Ari se se assustava comigo quando eu tinha o Gabriel pequeno, tem que cortar um pouquinho. O Gabriel e o Ari quietinhos em casa. Eu chegava, o Gabriel já queria brincar, a casa já virava sabe, aquele auê, mas nós do sul, lá do povo mais do sul, ele é assim, né? Minha família sempre foi grande, com a casa sempre cheia de falar, família, gesticular muito, né? O Ari é mais lorde, né? Sangue azul. Mais o Lourão é mais tranquilo. Você morava na Limassol com a sua mãe? Não, eu morava na Limassol, eu morava com meus irmãos. Eu morei até uma época com um dos meus irmãos, depois mudei para o outro e fiquei. Aí depois eu vim morar na cidade com amigos. Morei primeiro com o nosso amigo Pastel. Nós morávamos ali perto do Mário Spinelli. Aí depois morei junto com o Cláudio Druzino. Nós moramos uma época na mesma casa. Só gente boa, com bug. Tá melhorando. Aí depois eu fui morar uma época, eu fui trabalhar de maqueiro no SEC. Quando o SEC foi campeão e bicampeão, eu trocava o aluguel por ajudar no SEC. E morava na República do SEC, que era na Pastel, né? Era eu e o Pastel, depois eu e o Gladstone também, éramos os maqueiros. Que era uma forma de diminuir a tua despesa, mas também porque nós gostávamos muito de participar. Você queria estar lá vendo, imagina, né? No estádio, aquela época, era jogo lotava. Nós estamos falando de uma cidade, à época, de 20 mil habitantes, 20 e poucos mil habitantes. E não tinha muitas atrações. Não tinha muitas atrações, então, noite e tarde de jogo, aquele estádio sempre cheio. E vocês se tornavam importantes ali, né? Nossa, tô aqui, né? Eu tô aqui, moro junto com os jogadores. Se não tiver... Eles viraram lá. Eu tava lá. Verdade. Sério isso? Ele tava, não, pode descer. Mano. Lateral esquerdo de Peixoto da Azevedo. Pode descer. Não, eu tô machucado. Não. Desce, você não é do nosso time. Viraram, mas por Deus do céu. Eu lembro. Eu lembro. É registrado aí, ó. Tá? Mas então são épocas boas. Aí com o falecimento do meu pai, então minha mãe pediu que eu voltasse para dentro de casa, porque ela morava com uma irmã. Essa irmã saiu da cidade e foi morar no distrito do Caravaggio. Aí para não ficar sozinho com o meu irmão mais novo, então ela pediu para que eu voltasse a morar com ela, até para ajudar. E eu voltei então em 92, final de 92. Ali perto da Figueira. Ali eu morei. Ali era o centro antigamente, né? Era porque iniciava ali, né? Era ali, eu vim pra cá em 98, eu lembro que a cidade terminava ali na Praça da Juventude, quando eu vim pra cá. Terminava ali. Ali a casa era de vocês? Era. Quem que construiu? Teus irmãos? Meus irmãos. De madeira. Era madeira. Bem feitinho. Tudo madeira, do lado. Uma outra irmã morava do lado, os terrenos eram grandes, divididos, uma irmã morava... Então é uma família que sempre procurou ser unida. Tá? No domingo era aquele negócio de ir na casa da mãe, ainda existia até minha mãe falecer em 2012, então praticamente assim, todos os domingos, ou pelo menos uma vez por semana, tinha que ir lá todo mundo. Todos os filhos passavam. Netos tinham que ir ver ela. Quando meu primeiro filho nasceu, obrigatoriamente tinha que praticamente todo, porque era o único pequeno, então os outros já estavam crescidos, os outros priminhos, os outros sobrinhos. Tinha que ver o nenê, era aquela forma de vó. Isso, né? Então bonito. assim, a gente tinha isso na cabeça, que saía de casa para levar. E que hoje se perdeu um pouco disso, né, Paulo? Eu acredito que ainda tem os mais antigos essa questão de família, de ir na casa do pai, ir na casa da mãe.
A gente vê que alguns cultivam ainda essa tradição, que é sim. importante. E quando a gente perde a mãe, a gente vê que distancia um pouquinho. Distancia. É uma coisa quase que natural, porque aí novos clãs começam a Sim, ser formados. criados, formados. Porque aí os filhos crescem, já vêm os netos dos irmãos, e cada um vai fazendo seu clã, e é difícil tu reunir hoje. Começa a distanciar. Começa a distanciar. Hoje tu reúne 2, 3 irmãos, você não consegue pegar os outros tudo na mesma barca. Então são coisas que a gente tem muito aí. Foi criado dessa forma e mantém ainda esse tipo de situação. Eu procuro com meus meninos, minha menina ainda levar na casa dos tios, incentivar que vão na casa do avô, só tem um avô vivo por pai de mãe, que vão na casa, que visitem. Esse elo é muito importante. É muito importante. Conhecer a história, porque eles estão aqui por causa dos avós, dos bisavós, né, os pais. É interessante, eu gosto disso. É bacana esse tipo de situação familiar. Voltando à sua linha profissional, então você trabalhou na Igrasol, você era o que? Impressor? Eu trabalhava com a guilhotina Intercalaios de todos os... Ó a mãozinha dele aqui já, ó. Intercalar. Acabador e acabamento. De acabamento, Eu era o tipógrafo. Tipógrafo. Eu não conseguia aprender a tipografia porque logo depois eu saía, eu trabalhava com o Piazza, né? O Piazza, falecido Piazza, era o tipógrafo da Igrasol. Isso. Era. Você trabalhava na... Eu na Igrasbil. Na Igrasbil, era igualmente dos maiores concorrentes. Mas eu destruí uns blocos. Claro. Eu tive dificuldade quando saímos da prefeitura, claro, porque 8 anos de prefeitura a gente volta para o mercado de trabalho e tem que procurar emprego. E levei o meu currículo datilógrafo, não tem mais datilografia. Daí eu fiquei uns 3 dias procurando emprego, datilógrafo. Não tem mais. Computador. Caramba, mas agora eu vou me salvar. Eu sou tipógrafo, cara. Daí levei, tipografia também não existe mais. Mas a gente brinca hoje com a datilografia. Até hoje, com a datilografia. Manda e-mail, até quem está assistindo a gente. Por favor, tem lá na construtora Polizelo, tem uma vaga para o Lourão aqui, vamos para o Lourão lá. A gente fala brincando hoje da datilografia, mas no primeiro teste que eu fiz no banco, eles me pediram se eu tinha datilografia, eu não tinha, eu não entrei. Aí você foi fazer. Aí eu fui fazer. Lembra que tinha a Japa, que tinha aqui acho que era uma escola. Seria lotada. Uma vaga em escola de datilografia. Então assim, eu saí lá da Imassol de a pé, porque não tinha Brasil ainda, não tinha nada aqui a perimetral, eu tinha que dar a volta pela Brescancinho, subi até a Mato Grosso e vim aqui próximo da Brasil, onde era a escola de datilografia. Aí quando eu peguei o diploma, que eu tinha feito o curso de datilografia, agora eu estou preparado. Coisa boa. Eu fiz o curso de datilografia e quando eu vim para Sorriso aqui, eu dei um cursinho básico de datilografia. Mas ela ajuda hoje, é que hoje as crianças nascem... Eu sou, Aqui, ó, e eu uso todos os dedos, normal, vou ali, Que bom isso. Mas hoje as crianças nascem praticamente com o computador, né? Com o celular, então... Já nasce com o celular na mão. E aí daqui a pouco teclado, digital. Então é um pouquinho... E aí você sai da Igrasol, vai para o Bamerindos. Bamerindos. Começou a fazer o que lá no Bamerindos? Eu era atendente de radioamador e separava documento dos caixas. Atendente de rádio amador. Como que era? Era interligado de banco para banco? Nós cuidávamos das agências de Tapurá, de Lucas do Rio Verde e depois de Vera. Vinha tudo malote de carro. Então vinha tudo malote. Então durante o dia as ordens de pagamento, que hoje nós fizemos o Pix em 2 segundos, as ordens de pagamento eram transmitidas por rádio. Então eu ficava dentro de uma salinha um pouco menor que essa aqui, com uma mesa, separando documento, e a hora que o outro menino da agência chamava, eu copiava. Eram feitos senhas por códigos, a gente aprendia a fazer senhas por código para ver se batia realmente o valor, a emissão, o favorecido, o banco, a agência. E depois que eu captava isso através do rádio, eu ia para frente de um telex que transmitia
para as agências onde era acreditada as ordens de pagamento. E vice-versa. Eu recebia por telex das agências das matrizes de Curitiba, de Cuiabá, e retransmitia por rádio. Que interessante. Aí tinha que calcular todas as ordens de pagamentos que chegavam, para ver se batia a senha que vinha nela. Era uma senha... Diária? Né? Não, era cada ordem de pagamento, ordem cada uma valor, senha. era uma senha, um prefixo. E aí eu passava essa ordem de pagamento para as agências filiais. E aí depois de uma época eu fui promovido a mexer com uma parte de contabilidade, fui para a parte de compensação. Na época as compensações de banco eram feitas todas aqui no Banco do Brasil. Então todos os cheques que nós captávamos durante o dia, nós separávamos por banco e fazíamos a troca da compensação. Nós voltávamos para a agência, aí eu virei digitador. Aí eu passei a trabalhar na parte da noite, eu entrava às 5 horas da tarde. Tinha essa questão de trabalhar a noite toda, né? Porque fazer eu digitação. começava a trabalhar às 5 e até terminar. Eu tinha que dar conta de digitar todas as 3 agências, eu e o Carlos Kozak. Nós digitávamos todo o movimento das 3 agências e transmitíamos aí para uma central que tinha numa agência lá do Cochipó e a agência central de Cuiabá. Então todas as noites nós fazíamos isso e emitíamos todos os relatórios, que era com todos os saldos de poupança, de conta corrente, cobrança, todo esse procedimento, e encaminhávamos o maloteiro, saía no outro dia 5 da manhã aqui para Vera, para Lucas e Itapurã. Você trabalhava das 5 da tarde às 5 da manhã? Não chegava a esse horário. Tinha vezes que quando o movimento era pouco, 8, 9 horas da noite, nós já estávamos liberados. Tinha dias que o movimento era muito, nós ficávamos até meia-noite, 1 hora da manhã, 3 da manhã. Tinha vezes que caía o sinal de telefone, nós tínhamos que pegar, colocar dentro do carro, entrar no carro do maloteiro e ir até Cuiabá para digitar lá, para no outro dia poder funcionar. E na época as estradas não Você eram ia boas. Ia. Pensa, as estradas nem eram, imagina. Em qualquer momento você tinha que entrar e ir embora. É porque não tinha, se caía o sinal de telefone, não tinha como transmitir. Acontecia muito isso? Dá para se dizer que não muito pela época, assim, eu acho que eu fui umas 4, 5 vezes a Cuiabá. Poucas, aí chegava lá, tinha que sair daqui 6 horas, 5 horas da tarde, chegava lá 10 horas da noite, 11 horas, digitava tudo até umas 3, 4 horas da manhã, chegava lá, tinha outros digitadores também, que eram muito bons, aí emitia os relatórios e vinha para cá para poder a agência no outro dia abrir. Então eram épocas diferentes, que tinha apenas um computador. Hoje em dia, ninguém sabe, ninguém pode, assim, a geração de hoje, os que estão nascendo hoje, não vou nem imaginar que existiu essa história, né? O financeiro era tudo em fichas, né? Fichas. Ordem alfabética, né? Era Era organizado, né? Era organizado. Era organizado. Eram organizados, só que na época onde existia também a possibilidade de se fazer muita falcatrua em bancos. Porque era muito manual, era tudo muito no lápis mesmo. Tudo lápis. Eu lembro, eu trabalhava em armazém. Por exemplo, o Bamerindos, por exemplo, onde eu trabalhava, que implementou esse sistema, então nós trabalhávamos com relatório atualizado. O cara vinha trocar um cheque na agência, eu ia lá no saldo da conta corrente dele, eu via se ele tinha saldo e colocava lá, tem 5 mil, menos 1.000. Outro caixa atendia uma outra pessoa e lá colocava menos 1.000. E se alguém esquecesse de colocar um menos 1.000? Então tinha esse cuidado. Nossa, porque era na caneta mesmo que você controlava. Aí até de noite gerar um novo relatório para o outro dia estar atualizado o saldo. Então hoje é instantâneo, é simultâneo, é o mundo, piscou, faz de casa, piscou, hoje praticamente você consegue depositar, transferir. O que nós falávamos naquela época sobre a globalização, um dia nós vamos estar falando com o Japão em qualquer momento e tudo. E aconteceu. Que bom que nós estamos vivendo isso. Lá no Japão. Com certeza nós temos amigos que assistem o podcast Nosso Café com Canela lá no Japão toda quarta-feira. E tá aí, é real. Aqui. E fica para sempre, né? Sim. Fica para sempre. É isso aí. Que bom que nós estamos vivendo isso. Que bom. Hilton Polizella. E a formação você fez Mário Spinelli? Eu fiz Mário Spinelli na época que ainda valia o técnico em contabilidade. Vocês dois formaram igual, né? Eu formei em 89, o Ari formou em 90, né? O Ari era
um período atrás. E o Ari já estudou no Colégio Novo, ali onde é o Bombeiros hoje. Isso, Né? eu Eu não formei. cheguei a ir para ali. Eu formei aqui quando E era só, aqui só na... formou os melhores. vocês. Os melhores já foi. Já foi para a escola Ele nova. tá humilde hoje, você Hoje tá percebeu, bem né? Mas era uma época sabe, de pouca coisa que nós tínhamos, mas nós éramos felizes com o pouco que nós tínhamos. Nós estudávamos em uma escola onde as frestas davam 1 centímetro, 2 centímetros, soalho de tábua, de trinca. Ventava, A respirava. gente não Não ouvia... tinha ar-condicionado? Sem ar, sem ventilador, sem Não ventilador. tinha. Não existia esses mimimi que existem muito Uhum. hoje. As pessoas iam para a escola, estudavam, iam para suas casas. Respeitava o professor. Respeitava a pintar a escola. Né, Ajudava a ele pintar. respeitava o professor, né? Porque hoje Sim, inverteu os professor valores. era autoridade. A autoridade dentro da sala de aula. Nós fazíamos bagunça, é lógico que tinha isso também. Mas era assim, o respeito pelos professores. E não tinha esse negócio, na época não tinha merenda, não tinha transporte escolar, não tinha isso, não tinha aquilo. Não tinha. Tinha que se virar. Que bom que hoje evoluiu e hoje as crianças conseguem ter a coisa melhor, escolas modernas, escolas com tecnologia para que elas possam usufruir, internet, enfim. Foi mudando conforme o mundo foi mudando. Tivemos que nos adaptando, né? Exatamente. E nós somos da geração do telefone sem telefone, com o telefone, o celular tijolão, aí foi o computador era o fax, né? Daí computador, aquela caixa, aí vem os mais fininhos e hoje estamos aqui. Isso. Aí nós Pentium 386. Nós somos uma geração, Poli, que nós pegamos lá o início de tudo. De tudo. A E transformação. Olha aí. A transformação. A década, né? De 60, 70, 80, 90, né? Os nascidos conseguiu acompanhar essa evolução. Tudo. Hoje as crianças, meus filhos mesmo, às vezes eu conto algumas coisas. Nós nascemos na era da privada, né, cara? Da patente. E conseguimos. Sabe o que é uma patente, uma privada? Então, na maioria não sabe. Não sabe. E hoje nós estamos na evolução da era digital. Digital. E a gente conta algumas coisas para os filhos, eles não conseguem ter a noção do que era, como era. A Juscelia, quando veio para cá, eu preciso contar isso e nós vamos registrar. Nós viemos para cá e nós fomos passear. A entrevista é com Polizé. Mas eu preciso contar sobre a evolução. Aí nós fomos para Cuiabá, no shopping, né? Uhum. Aí pegamos eu e a Juscelia, fomos para Cuiabá no shopping. Daí chegamos lá no hotel e fizemos o check-in, né? Daí eu falei, Juscelia, o nosso é o 5º andar, né? Chama o elevador para nós. Uhum. E ela foi para a porta do elevador e eu ali preenchendo o check-in, ela, elevador! Elevador! E eu falei, não, Juscelia, não precisa gritar, é no botão. E ela pegou aqui no botão, elevador. Lá não acredito. Olha, isso não é verdade, você sabe, né? A Juscelia faz parte. E ela descobriu o elevador aqui, mas em Cuiabá. Então, eu não podia deixar de contar essa história. Mas se bobear, vamos falar aqui. Eu não sei se já tinha elevador nessa época. Aqui não tinha. Cuiabá tinha. Em Pato Branco já tinha elevador. Não tinha. Eu não lembro de Nós comemoramos, o Polizé vai lembrar, uma festa nossa. Nós nos reunimos ali na esquina do Banco Nacional, que era Nacional, depois virou Bamerinhos. Então, eu não sou dessa época aí. Bem em frente. Eu não estava aí. Eu tô em 98. O nosso ponto de encontro em Sorriso era na esquina do Banco Nacional, que tem a Lenita no Banco Nacional. Bradesco ali. Juscelia. Quando instalaram o primeiro semáforo em Sorriso, foi uma festa. Nós sentava e ficava olhando trocar as luzinhas. Agora é amarelo. Agora é amarelo. Vamos contar quantos segundos vai dar. Vermelho. E vamos contar de novo. Agora, verdade. E nós tirávamos a onda dos nossos amigos de Sinop, porque os primeiros semáforos do norte de Mato Grosso, Sorriso, foi registrado. Primeiro semáforo do norte de Mato Grosso foi Sorriso. E Cuiabá foi nós. Não é só o seu pai que veio só pra nós. E a gente fala brincando que ia para Cuiabá ver prédio, a gente ia mesmo. Porque não tinha. A gente veio de cidade pequena. Agora que a gente volta para a cidade. Comprava um toque, ele tinha para ele gravar. Microsystems, fita. Ele levava fita, cassete, nem saía. Quando a gente pegava a excursão, ele ficava gravando os programas da FM. Para tocar. Não, lá em Pato Branco eu já tinha elevador, nós íamos
fazer na biblioteca, fazer as pesquisas escolares, né? Que tinha as tarefas, aí tinha que ir na biblioteca. E na frente tinha um primeiro prédio de patronidade que terminava. Aí ia lá e ficava andando No elevador. no elevador direto. Ia ficar uma meia hora. Chamando elevador. Chamava. Ele descia, Pô, você sabe que não é verdade. E Pato Branco era referência, é até hoje, né? Nosso Pato É. Branco, na época, a nossa região ali era a cidade, né? É verdade, viu? É. Os melhores estão aqui. Pato Branco e Chapecó. Formação. Técnico contábil. Aí, Não, mas técnico ele contabilidade. fez superior. Aí eu fiquei um tempo sem estudar, lá de 89 até 2002, sem estudar. Nós não tínhamos Não muita... tinha aqui. Uma que não tinha condição financeira. Você era só fora, né? Só fora. Não tinha como pagar. Não tinha quem pagava. Fiz uma vez um vestibular sem estudar. Quando veio... Trabalhava demais. Quando veio a Federal, uma unidade da Federal que formou os primeiros administradores, formou os primeiros contadores, teve aqui uma época que teve a Universidade Federal, Extensão, né? uma extensão. Aí em 2002, quando a FAES chega em Sorriso, então ele oportunizou para que nós, já com uma certa idade, pudéssemos voltar para uma sala de aula. Eu falei, olha, não é o curso que eu sonhava em fazer, mas é algo que vai me trazer de volta para o mercado. Vai me dar um curso superior, pelo menos. Então, em 2002, eu formei em 2005, em administração, pela Faculdade de Sorriso, a FAES, que depois mudou lá para a Noemi depois Antonella. agora em Anguera. Você é formado em administração. Administração. Então, Poli, você trabalhou no banco, daí quanto tempo você ficou no banco? 9 anos. 9 anos. 9 anos. E daí depois você foi trabalhar no quê? Aí eu saí do banco na época, lá em 98. Não tem aquele meme, você trabalha no quê? Eu saí, aí eu trabalhei com seguros, eu trabalhei com Zé Augusto Seguros. Na época eu fiquei uns 6 meses, na época que desenvolvia planos de saúde, essas coisas. Então o Zé Augusto acabou me dando uma oportunidade. Eu fiquei 6 meses. Como eu saí procurando trabalho, eu passei em várias empresas. Na época, o escritório Sorriso, com Iraci Camício. Aí surgiu uma vaga para contador na Valtra, que era do Carlão, do Lédio, desse pessoal. Aí o Iraci me chama lá. Ele falou, olha, tu teve aqui uma época aqui procurando trabalho, surgiu isso. Se você estiver à disposição, eu te coloco lá, eu te ensino tudo, o TED. Uhum. O TED vai te ensinar e você assume lá a questão dessa parte aí de digitar, que também fazia toda a parte documental da filial de Lucas e da filial de Sinop. E como você trabalhou no banco, você tinha uma experiência? Eu tinha uma experiência. Aí o TED me ensinou a trabalhar, na época, nessa questão contábil. Aí eu fazia contabilidade. Como eu falei que eu passei em vários lugares, na época eu tinha passado na Sagel também. Pediram uma oportunidade. E falando com o César, o Sérgio um dia mandou o Pastel me chamar. Falou, olha, o Edgar está saindo. Se você não estiver contente lá e quiser uma oportunidade... Falei, não é nem a questão de contente. Eu estou muito bem onde estou. Mas é uma questão de crescimento. Se você me der uma oportunidade, eu pego e vou lá, converso com o Lédio, com o Carlão. Volto no Iraci, porque foi o que me chamou, por respeito às pessoas. Volto lá e falo, Iraci, surgiu uma oportunidade para mim fazer a parte administrativa da Sagel e tal. O que você me diz? Ele falou, não, pode ir. Só pede uma semana até nós colocar outra pessoa no teu lugar. A empresa é maior, tem mais condições de crescimento. Eu acho que isso é um que é bom e eu quero que você vá para lá. E foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei de 99 a 2003, eu fiquei como gerente administrativo da matriz aqui, trabalhando na Sagel. Em 2003, numa conversa, numa noite do início dos Tocandiras lá, surgiu a oportunidade da aquisição da Indamar. Uhum. Numa conversa, e ofereceram ela para o Rony Mazardo, que é meu sócio até hoje, e amigo há quase 40 anos também. E nós sentados, conversando, e eu falei, bom, eu nunca tinha entendido o que era um parafuso, nunca tinha trabalhado, o Rony tinha o conhecimento dele. E o Ricardo Fuga, trabalhava na época, ele falou, não, se vocês comprarem a Dona Terezinha, eu fico lá, eu gerencio a loja para vocês.
E aí acabamos conversando, outro dia entramos em acordo e acabamos comprando a Indamar quando ela era aqui na Avenida Brescancini. Aí você Trabalho deixou lá. de ser funcionário Não, aí e eu, foi eu permaneci ser ainda um ano. empreendedor. Eu permaneci ainda um ano na Sagel. Aham. A gente comprou no início de 2003 e É eu fiquei... você, o O Rony. Rony, Eu só e o vocês Rony, dois, até hoje. até hoje. Aí eu permaneci na Sagel até final de 2003, depois eu fui para a loja junto com o Rony. Que era um tempo de adaptação, para ver se ia dar certo, se não ia. Tinha que ter ser garantido, né? A empresa ainda era pequenininha, não que seja grande hoje, mas era bem menor, bem menos produtos. E aí começamos a investir, mudamos lá para a Perimetral. Quantos anos, Indamar? Indamar, 23 anos. Nossa. 23 anos que nós estamos. E é um ramo excelente aqui para nossa região, né? Você vê assim, Acertaram hoje... na Mega Sena ali, vamos dizer assim. Na verdade, assim, hoje você vê que tem muita concorrência, mas tem espaço para todo mundo. Sim. É algo que não e ainda para. mais tem nome também, né? Tem nome e outra. É algo que se vende todos os dias. Agora que descobriram que você é sócio, eu não sei não. Brincadeira. Brincadeira. E aí eu ficava o tempo integral na loja. Eu tinha dentro da loja, como eu tinha trabalhado com questão de grão, soja, milho, eu abri uma pequena corretora. Dentro da própria Indamar eu tinha um escritóriozinho onde eu cuidava dessa parte. Ajudava o Rony na parte financeira. E quando o tempo que sobrava, então eu fazia algumas negociações, até mesmo com a Sagel, com a Perdigão, né, que veio para cá. Começou a comprar muito milho, o milho ainda não era tão forte como é hoje, né, era uma safrinha bem reduzida. E a Perdigão vinha forte na época comprando aqui, porque precisava. Levava tudo, né? Levava tudo. Levava para o sul, né? Levava para o sul. Concórdia, Videira, Chapecó, Rio Grande do Sul, onde eles têm as matrizes. E assim começou. Até 2008, quando nós decidimos, nós viraríamos políticos também. Eu ia te perguntar, quando que veio o desejo e como que foi essa virada para entrar na vida pública? Eu acho que tudo tem um início, tudo tem um porquê. E das pessoas do porquê está na minha frente, que é o Ari, a gente sabe disso. A gente conversava muito lá atrás. E tu vê que quando a gente conversa muito e tem sonhos, eles se tornam realidade. E nós conversávamos brincando que o Ari ia ser prefeito e eu ia ser secretário dele. Olha só. É verdade. Olha só. Lá em 2000, na primeira. Lá na primeira. Quando a vereador. Sim. Eu ajudei o Ari em 2 Sim. campanhas de vereador. Foi. E nós éramos presidente e tesoureiro da Sol Nascente, lembra? Sim. Ali que começou. Sim. Então nós decidimos que nós pegaríamos o Sol Nascente, que era um clube, primeiro clube tradicionalista. Ali nós já estávamos namorando ali. Então nós assumimos lá a diretoria e ali começou aquela questão de vamos colocar alguém para ser vereador, vamos colocar alguém. O Ari com a vontade, colocou o nome à disposição, nós sempre organizávamos excursão, então nós tínhamos muitos amigos. E o Ari lá em 2002, 2000 disponibilizou a primeira vez. E o importante é que era assim, eu ajudava o Ari para vereador, com o prefeito ao contrário, Rossato. Pois é. Era isso. Era Zé Domingos, você era Rossato e apoiava o Ari. Mas que bom que era assim, que tinha liberdade, Tinha liberdade, porque a gente era muito amigo. E como o partido em que o Ari se filiou estava nas agremiações do Zé Domingos, e por oportunidade que teve no grupo do Zé Domingos, não teve a época do Rossato, e teve sucesso. Retornando lá em 2004, novamente, para a segunda eleição, mesma coisa, eu apoiava o Ari vereador e o Rossato candidato a prefeito. Isso. E aí em 2007, 2008, então surge a vontade. Eu lembro que eu chamei o Ari e falei, olha, estou pensando, o que você acha? Não vamos atrapalhar um com o outro? Ele falou, não, vai que já tem espaço. Eu já tenho meu eleitorado, eu tenho meu grupo de apoiadores, eu acho que tem espaço para você ir também. Então eu me filiei a um partido político na época, o PTB, eu já estava filiado, e fomos para uma eleição. E para você ver que às vezes a gente diz que só o alemão é teimoso, mas o italiano também é. Italiano, Porque quando eu coloquei, eu lembro que tinha o Tertúlio aqui próximo à Área Verde, lembra?
E nós estávamos ali tomando uma cervejinha entre amigos e falando sobre política. Onde chegou ao ponto que eu falei, não, eu vou querer ser candidato a vereador. E um amigo meu falou, não tem como, você não vai fazer nem 50 votos, você vai fazer vergonha para nós. Eu falei, não. Olha só. Eu falei, poxa vida, meu amigo me falando isso. Falei, você vota em mim? Não, eu voto. Eu falei, então nós já temos 2 votos. Só falta 48, mas nós vamos conseguir. E a partir daquele momento eu coloquei na cabeça, comecei a conversar com pessoas, com amigos, com famílias, e fomos para uma eleição. E eu lembro que na eleição, e quem participou de uma eleição sabe que existe sempre os favoritos, em todos os cantos. Tem os eleitos que já estão prontos, tem os que dizem que vão se eleger, e nós entrávamos naquela disputa como uns partidos que não tinham muita expressão, porque não tinha nenhum candidato forte ali dentro. Era o Polizella, era o Bruno Stellato, era o Leocir Fátio, era o Luiz Fábio Marchioro, era o Dr. João. Então, as pessoas que estavam no meio político falavam, viu? E nós elegemos 3 vereadores. Elegeu eu, elegeu o Luiz Fábio, elegeu o Leocir. Então, que na época podia fazer as coligações, PTB, PDT, nós elegemos 3. Fomos o mais votado naquele ano, de 2008. De 50 votos você fez? 1.263 votos. Olha aí. Nós conseguimos. Seu amigo errou bastante, né? Um pouquinho, você eu acho depois, que só se chega quando a gente também... Tem uma determinação, assim, tem que uma você quer ir lá, determinação. né? Certo é que ele não era, o amigo teu não era o matemático dos Não era. Mas assim, isso tudo se dá em torno do quê? De amizades que você constrói. Familiares que te apoiam. Porque até dentro da própria família, você sempre tem as pessoas que são contra, mas Sim. dentro das amizades também tem pessoas que são amigos de outro, que tem um parente que vai, que tem um compadre que vai. Mas isso dá um fortalecimento quando você abre a urna e você sai lá do 0 para 1.263 lá em 2008. Então, uma votação expressiva. O nome já expressivo. Que o Ari fez lá em 2000, 1.200 e quanto? 1263. 1273. Quer dizer, então são votações expressivas para a época. Em 2009 tive a oportunidade, eu e o Ari nos elegemos, o Ari se elegeu pela 3ª vez no MDB, PMDB à época, e conseguimos trabalhar de bastidores para que eu me tornasse, por ter sido o mais votado, que não é regra, não é lei. Foi nessa eleição que era o Chicão e o Rossato, né? Que o Chicão se elegeu. Se elegeu e o Rossato não conseguiu a reeleição. E daí você foi vereador de oposição. Eu fui vereador de oposição. E o Ari elegeu, mas aí o Ari foi ser secretaria de governo. E aí nós tínhamos um bom relacionamento, além de tudo de amizade, né? A Ari sempre teve muito respeito, gostou muito de você, respeitou você, o Cláudio, o Oliveira também, que foi vereador. Primeiro ano a gente tentou muito a unidade já, né? Sim, nós trabalhamos. Você era presidente da Câmara. Me tornei presidente da Câmara, com todos os vereadores, chegamos a um acordo, montamos uma mesa diretora e um pré-acordo para os próximos 4 anos, era 1 ano apenas naquela vez, e foi cumprido com todos. Não precisava assinar documento, não precisava fazer nada, e nós conseguimos manter. Honrava. E em 2012 tivemos a oportunidade de ir para a reeleição. Tivemos momentos terríveis naqueles 4 anos, de brigas, de cassação, de colegas, de prisão de colegas, enfim, coisa terrível, que Sorriso não precisaria ter passado por isso. As vaidades, né, por exemplo. Algumas vaidades, enfim. Mas aconteceu. A história de Sorriso, nós estávamos lá dentro do processo. E se você pegar o cenário, nós tivemos acho que 6 ou 7 vereadores na época que foram para a reeleição e apenas o Polizella voltou. Mesmo diminuindo a votação, mas eu consegui voltar, reeleito. Por que você acha que você conseguiu voltar na reeleição? Porque você manteve a tua palavra? Manteve a palavra e nós procuramos não nos envolvermos nessa questão de briga. Nós sempre tratávamos os assuntos. Esse tipo de situação, de gravar um ao outro, de denunciar um ao outro. Acho que isso a gente sempre procurou e nós conversávamos muito, eu e o Ari. Tanto ao ponto de dizer assim, gente, se for assim, estou fora, estamos fora. Era considerar, você é muito em cima do muro. Não é essa questão de ser em cima do muro. Você
tem que fazer aquilo que a tua consciência te diz que tem que fazer. Às vezes, você não pode ser ditado pelos outros o que você tem que fazer obrigatoriamente. Nós temos que entender que, independente do lado, são seres humanos. São seres humanos. Exatamente. Todos têm família. Que tem Tem família, família. tem os filhos, né, E que sofrem muito. O E pai, a mãe. determinadas ações machucam É verdade. para nunca mais esquecer. nunca Tem mais feridas que ficam sangrando o resto da O vida. resto da Tá vida. sangrando. A gente sabe disso. O Ari São- sempre falava, né, Poli, ó, não se apegue a essa cadeira, lembra? Não se apegue, isso aqui é passageiro. Daqui a pouco é outra pessoa que vai sentar aqui. Então, valorize gente, pessoas. Sim. Sejam leais, gratos, né? Exatamente. Tanto é que em 2016 eu me tornei daí, depois nós tivemos todos vocês conhecem da história, nós tivemos uma conversa onde praticamente estava fechado o Ari, candidato e o vice do Ari, mas depois, por questões de conjunturas políticas, não aconteceu, aí foi com o Gerson, eu acabei me tornando o vice do Rossato e acabamos sendo derrotados nas urnas pelo Ari e pelo Gerson. Acabou meu mandato em 2016, o Gavassi elegeu e se tornou presidente. Ele me convida para permanecer na Câmara. Eu falei, não, eu vou cuidar, começar a voltar a cuidar dos meus negócios. Não, me ajuda e tal, fica pelo menos o meu mandato de presidente. Eu aceitei o convite dele, fiquei 2 anos como coordenador da Câmara. E depois, quando o Cláudio entrou como presidente, lá em 2018, eu acabei saindo. E aí começaram-se as conversas, aí vinha uma crescente na questão da unificação, de pacificar o município, e me convidou por 2 oportunidades para que eu fosse compor o staff dele. Eu pedi a ele que não, naquele momento eu não podia, eu precisava trabalhar onde eu fui para a construtora, aí a época eu me tornei sócio da construtora, e fui para lá e construímos. Tanto é que nós conseguimos unir, praticamente não tivemos candidatura única, talvez por teimosia de alguns. Sim. Mas estava andando muito bem para que isso acontecesse. Sim, a unidade lutando A unidade. pela unidade. Tanto é que eu voltava com a proposta de me tornar vice do Ari, mas chegou um momento que ele falou, eu preciso que o Gerson continue. Não tem como eu abrir mão do Gerson. Quando eu estava lá atrás arrebentado, foi o cara que me deu a palavra e foi. Sim. Porque o Gerson arriscou. E eu abriria a mão da composição se vocês não aceitassem. Se não aceitasse o Gerson. Isso eu lembro. Ele E falou o assim, Gerson, senão... quando sai para ser teu vice, lá atrás, ele tinha uma eleição garantida de vereador. Sim, claro. E ele sai para o risco. Sim. Porque era um risco. Uma eleição, quando você vai disputar uma eleição para executivo. Essa unificação foi muita maturidade. Quando eu volto, sento com vocês, do Rossato, né? Sim. E volto e falo, eu não tenho condição de abrir mão do Gerson como vice por todo o trabalho prestado. Eu preciso que vocês temos que pensar em sorriso. Acho que tem oportunidade para todos ajudarem. E aí eu agradeço muito a maturidade para vocês falarem, não tem problema. Se é pela questão de sorriso, não é questão de vice, está certo. O Gerson tem que ser mantido pelo histórico dele. Pelo histórico, exatamente. E aí é onde a gente uniu aí, fomos para a reeleição. Eu lembro, e a dessa população entendeu e votou, né? Poxa, A população, 70%, a população entendeu, quer dizer, nós não estávamos errados. Não. Sim. Entendeu? Quando se une força, você vê que a sociedade também entende e vem junto. A sociedade veio. Claro. A gestão boa continua ali, né, mantém o Gerson como vice. Isso. Une a população. E a gestão sendo, né, transformada, fazendo melhorias, porque a política pública ela é para toda a população. Né? E isso estava acontecendo. E quando une os grupos, a população fica segura. Fala assim, tá todo mundo bem, todo mundo unido. A cidade vai crescer mais ainda, né? O empresário se anima, local, isso. A população trabalha em harmonia, paga seus impostos. Acaba os seus escândalos. Os públicos trabalham com mais leveza. Isso. E aí, automaticamente, sem perseguição. Os investidores de fora vêm também, porque existe uma energia boa, todo mundo falando bem da cidade. Sim. Exatamente. Então, quem é de fora, eu tenho que conhecer a cidade, né? Nós intensificamos aquela questão do sorriso em números, né? E cada vez mais mostrando os números e dados, e aí a evolução da receita é natural também, se arrecada mais. Sai lá da sexta para a terceira economia do estado. Não é pessoal, brincadeira isso. E essa daqui está para a terceira. Então isso tem que ser levado em conta, essas questões. Foi todo um processo de unificação que aí nós lutamos para que nós
tentamos que a gente conseguisse isso para o último, infelizmente não deu. Não deu, não deu. É porque as pessoas entendem que tem que ter algumas pessoas entendem que tem que ter disputa, mas eu vejo, o dia que tiver uma candidatura, por exemplo, vamos falar a nível de Brasil, hoje a direita está se quebrando ali porque quantos candidatos estão sendo da direita? Da esquerda nós temos um. Mas a disputa ela pode ocorrer não simplesmente na urna. Nós tivemos uma disputa interna de vontades que foram tirar o ego do ombrinho. Sim. E foi criado o que era melhor para a sociedade. Geral. Exatamente. Então a disputa ela pode ocorrer antes. A gente tem pesquisas. Quando a gente trata de números e trata de uma pesquisa qualitativa, ela mostra, a sociedade mostra quando faz uma pesquisa séria. Na última eleição a prefeito quase foi unificado de novo, mas daí também os egos afloraram, né? Porque tem, e a gente sabe, quem está dentro da política não adianta a gente esconder, existem as vaidades, Sim. existem as vontades, existem os interesses, a gente sabe de tudo isso. E a gente não pode tirar o direito das pessoas. À vontade de A gente tenta negociar antes. Mas quanto mais unido uma cidade estiver, os líderes estiverem unidos, quem ganha, todos ganham. Porque a cidade está bonita, desenvolve, há uma vontade de todos fazer o seu melhor, né? Tanto é que nós saímos de uma reunião com a dupla formada e unificada nessa última eleição. Você estava lá, você lembra? Nós conseguimos unir. Se você pegar o Além, nem participava ainda como possível nome. Nós saímos de lá com a Cássia e Damiane fechado. No outro dia voltou-se atrás. Tudo bem, são direitos. Então, entre aqui... Mas o processo todo deveria ter sido cumprido, né? Era Gerson e Acácio. Sim. O tempo todo era o Gerson e o Acácio. O Gerson, há 4 anos atrás, abriu mão de uma candidatura a deputado estadual, pensando em Sorriso, para apoiar o então candidato Damiani. Sim, exatamente. Que teria, no futuro, eleito ou não, apoio ao Gerson. Sim. E eu vinha monitorando isso o tempo todo, você lembra? Sim. Gerson, não, tá tudo bem. Eu e o Acácio vemos reunião físico lá hoje, andando, tá tudo bem. Eu falei, tá tudo bem, porque eu tenho gestão, eu não posso me preocupar. E lá na frente, Gerson e Acácio, Ari Federal, Damiani Estadual. Né? Sempre foi essa conversa. Eu não estou louco. Sim, eu lembro. E lembro que tudo isso estava sempre muito bem condicionado e construído. Agora é aquilo que você falou, né? Aparecem pesquisas, eu tô bem, e vem o pessoal em volta, você é o melhor, você não perde. E esquece que deu a palavra lá atrás, né? E aí aconteceu o que aconteceu, infelizmente nós não tínhamos mais tempo de reação por questões de pesquisas. Então nós tivemos que ter muita maturidade, o setor empresarial realmente nos chamou e é um setor que tem que ser ouvido. Mais uma vez, o Gerson mostra a sua grandeza, ele deixa de compor a executiva para voltar a ser candidato a vereador. E tu vê que a sociedade dá a ele o respaldo. O Gerson foi humilde e grande. Total. O Gerson é fantástico. E essa história ela tem que ser falada mais vezes para que as pessoas entendam. Agora muitos cobram, né? Teria que ter mais unidade. Eu me senti muito traído no processo todo. Você sabe disso lá na prefeitura, o quanto eu sofri quando eu recebi a notícia de que não haveria mais o cumprimento deste acordo. Eu falei, mas não pode? Não dá. Eu tenho que ir pela questão de pesquisas. Eu falei, mas e tudo que foi construído? Alguém abriu para você? Nós construímos, nós fomos para a rua, nós fortalecemos. Mas não dá. Quem está comigo não aceita. Não aceita. Bom, sem problema nenhum, não culpo nada. Mas aí agora, por exemplo, nós estamos aí numa pré-eleição a Estado, falam que tem muito pré-candidato a deputado estadual. Mas aí lá vim fazer o quê? Eu vou pedir para quem isso aí? Eu não tenho condição de fazer isso. Porque tudo que foi construído lá atrás era para ter hoje um candidato a deputado federal, estadual. O Ari, e o Leandro Damiani seria o candidato estadual. Com, em tese,
E o Sim. Gerson E a seria o Cássio prefeito. prefeito, a Cássio vice. Uhum. Né? Essa era a construção Era a feita. construção. Era, e todo mundo toda, sabia. Era mas isso. não Mas deu. enfim, não deu. E tá bom. E quando Aí você. o Alei, o Acácio e o grupo todo. E quando você vê tudo isso, né, ali, da grandeza do Gerson em recuar, você vê também a coragem de uma lei de aceitar, praticamente não aparecendo nas pesquisas. Sim. Ah, Aceitou um desafio, sim. baseado no quê? No histórico da tua gestão, e com os empresários junto, avalizando, e vamos para a rua. É. Eu lembro que no dia da convenção, no outro dia a gente chegou no gabinete. Eu lembro que o Ari olhou para mim e falou, e aí? Vamos trabalhar. Dá tempo. Vamos ver o que bate pesquisa dia 7 de setembro. Sim. E aí nós vamos analisar e dá tempo de virar a eleição. Porque realmente nós estávamos muito atrás. Do zero. Saiu do zero, né? Aí perdemos o PL. Perdemos o PL. Mas você viu que mesmo assim a sociedade acaba entendendo. Ah, sim. Correspondeu. Elegeu o Né, as Gerson, pessoas como elegeram vereador. o Gerson como vereador mais E que votado. infelizmente depois, né, ele virou uma estrelinha lá e que Deus o tenha. Mas fez a sua história, tem seus momentos. Sim. Deus marcou com decência. Marcou com Olha, decência. e daí você, depois de tudo isso, foi secretário de governo do Ari e continua, porque você tem nas tuas vezes corre política também, você gosta. A gente gosta. Porque você que nem o Ari gosta e faz com amor, e eu vejo que você também tem esse potencial. Eu falo que para estar lá nós temos que ter duas coisas: gostar daquilo que faz e gostar de pessoas. Principalmente gostar de pessoas. Então a pessoa que não tem paciência para lidar com pessoas não pode exercer um cargo público. É verdade. Ela sofre, né? Ela sofre. Primeiro ela sofre. Uhum. Porque a pessoa quando procura alguém na vida pública, ela pode até te dar um abraço, mas geralmente ela precisa de algo. E às vezes não é um remédio, às vezes não é um recurso. É atenção, é carinho que elas precisam. Acolhimento, né? Então o que a gente sempre pede para as pessoas que estão ladeando nós, atendam bem. Sim. Uhum. No mínimo atendam bem. O que a gente preza e prega para todas as atendentes, seja ela lá no PSF, de um CMEIS, atenda bem a pessoa. A pessoa que procura uma unidade de saúde, ela não está bem. Então ela precisa, no mínimo, que aquela pessoa que a receba lá, que a receba com carinho. Lógico que a gente também tem que entender que as pessoas que atendem também têm seus problemas, são seres humanos. Então nós precisamos também avaliar. Por isso que é importante o quê? O treinamento, o carinho da gestão humanizada para com esses servidores públicos também, para que possa dar uma assistida na questão do lado psicológico, que tenha uma equipe de profissionais que possam atender também. Porque se você só recebe reclamações todos os dias, tua cabeça também, com o tempo, vai se desgastando. Então, eu estou nesse processo há praticamente 17 anos. Muitos dizem, você acordou lá atrás com o Ari para ser secretário dele e na eleição não. Eu fui convidado na segunda-feira, após a eleição, 7 horas da manhã, onde o Ari me ligou. E falou, viu, agora você não tem mais desculpa e eu preciso que você venha me ajudar. Eu falei, não. Eu tenho uma pescaria essa semana e eu não vou, eu vou pescar e quando eu voltar nós conversamos. E eu estou em Sinop, quando eu estou voltando, o Ari me ligou. E aí, pensou? Falei, amanhã cedo eu vou tomar um café com você. E foi. Nós conversamos e começamos a trabalhar. E até hoje, porque você tem você foi para a Secretaria de Governo, o que seria a Secretaria de Governo para quem está nos assistindo? A Secretaria de Governo é algo que não aparece muito no dia a dia, porque não se executa nada. Mas a Secretaria de Governo é o braço direito do prefeito, é o elo de ligação com todas as outras secretarias, com as instituições, com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, enfim, com as entidades de classe, é onde se desenvolvem a questão da publicidade do município, não da pessoa, mas sim da instituição, Poder Executivo. Nós tratávamos de tudo isso. Nós conversávamos praticamente, eu e o Ari, nós trabalhávamos, eu trabalhava dentro do gabinete. Você via mais ele do que eu, né? Com certeza.
Praticamente Mas nós é. passávamos boa parte do dia juntos, nós discutíamos. Você sabe de coisas que eu não sei, depois nós vamos conversar, Não, por mas é que exemplo. tudo era público. Tudo que nós tratávamos lá podia escrever que valia. É verdade. Não, mas é legal essa interação, porque precisa. Precisa. Um prefeito, a sociedade tem que entender assim. Nós estamos numa cidade de praticamente 150 mil habitantes. Sim. Eu digo que nós já não passamos desse número. Uhum. É um prefeito para toda a sociedade. É. Muitas pessoas saem de sua casa para ir lá falar com o prefeito. Às vezes não conseguem, ficam tristes, porque durante a campanha viu. Chega lá, não consegue ser atendido. Mas um prefeito do município de Sorriso, ele tem agenda todos os dias, de manhã à Sim. noite. Não, é 24 horas, segunda a segunda. É sábado, Aham. domingo, não tem paradeiro. Então a gente pede que a sociedade, por quê? Aí nós estamos lá. Nós somos secretários, nós somos adjuntos, nós somos servidores comissionados. Nós estamos lá para dar o suporte ao prefeito. O prefeito nenhum tem condição de atender todos. É verdade. Se não marcar um dia, não marcar um horário, ele não pode sair. Ele está atendendo o João, chega o Pedro e quer ser atendido. Como faz? Não consegue. Então esse elo de ligação do gabinete é muito importante. E é bacana, você, por exemplo, tem o prefeito que tem seus secretários, que tem que confiar nos seus secretários, né? Porque ele coloca aquelas pessoas para serem leais a ele, né? Nisso tem os adjuntos, que são os adjuntos dos secretários, que também deveriam ser leais aos secretários, né? E que tem que funcionar. Tem que funcionar. Porque e muitas vezes, às vezes, é apunhalado pelas costas, mas faz parte do ser humano. Faz parte. E a parte do secretariado, você que já foi secretário, Sim. você sabe muito bem como é. Lá existem CPFs lá dentro. Sim, tem que fazer tudo. A partir do momento que nós entramos figurino. lá, nós colocamos o nosso CPF em jogo. E o principal e o pior é o do prefeito. Porque tudo Porque recai muitas vezes, sobre ele, né? Tudo recai. Então, o secretário tem a função, além de tudo, de trabalhar, de atender bem, ainda cuidar do CPF dele e do prefeito. Porque os dois pagam junto naquilo que assinam. Às vezes, o prefeito tem vontade de fazer algumas coisas que o secretário tem que dizer não, e às vezes o prefeito não quer entender. Mas depois ele vai ver que a pessoa, o técnico, pensou que não vai dar problema lá na frente dele. É uma proteção. Que ali você está para administrar o dinheiro de todos. Porém, se acontecer alguma coisa de errado, quem paga é uma ou duas pessoas. O ordenador. É o ordenador de despesa. É isso que a gente trabalha todos os dias. E aí, após a saída do Ari, eu fui convidado pelo prefeito Alei também. Não tinha nada conversado antes sobre a secretaria, me convidou para que permanecesse com ele no governo e estamos lá até hoje, auxiliando, ajudando, tentando fazer com que as políticas públicas cheguem realmente na sociedade. Sorriso, eu sempre falo para todo mundo, é muito diferente de praticamente todas as cidades do estado de Mato Grosso do Brasil. Sorriso aprendeu com coisas boas. Sorriso vem numa crescente muito boa. E hoje a sociedade não aceita menos que isso. E às vezes ocorrem alguns atrasos, algumas falhas, e a sociedade cobra com razão, porque a gente fala de saúde, Ari, pode sair, procurar, você anda em muitas cidades, agora você está andando ainda muito mais, você vê lá fora como é. Uma educação que o Sorriso tem hoje, sistemas, escolas que foram construídas, escolas que estão sendo construídas e entregues, são escolas praticamente que são melhores que a escola que meus filhos estudam hoje, que é particular. As escolas que foram entregues, estão sendo entregues, são escolas fantásticas, modernas, que é o padrão de escolas particulares. Você pega na área da assistência social, o que o município ajuda, de que forma ajuda, tudo tratado dentro das normativas do que preconiza a lei. Nós não temos praticamente famílias hoje em Sorriso, lógico, nós temos famílias com problemas e nunca vai deixar de existir, mas o município chega. Tanto é, se você pegar num discurso ontem, hoje, essa semana, do presidente do Tribunal de Contas, onde ele fala, poxa vida, nós temos uma região no interior, e trata nós como uma região, Sorriso, Lucas, Sinop e Mutum, que nós precisamos reavaliar a capital e Várzea Grande. Como que eles estão conseguindo fazer com que as coisas aconteçam e a capital não está conseguindo. Então os caras já começam a ver com bons olhos a nossa região. E isso é importante para os investidores, começam a olhar para as indústrias, nós precisamos industrializar cada vez mais a nossa região, nossa cidade em específico. E acredito que isso só se faz com pessoas boas no comando do município.
É. Tudo bom. Ô, Poli, tem mais uma pergunta? Não, eu tô olhando, Não, infelizmente, o relógio. Não, deixa Já eu deu uma perguntar. hora de Poli, Chile. você tem vontade de ser candidato novamente a algum cargo público? A pessoa que entra e falar que não tem, está mentindo. Aham. E eu conversava esses dias com amigos e pessoas que pediam para que eu voltasse a ser pelo menos candidato a vereador. Eu falei, olha, se precisar, eu volto, não tem problema. Para mim, ter sido vereador do município de Sorriso é um grande orgulho. Mas é um aprendizado, É né? um aprendizado e é um orgulho, tu sei, se precisar voltar a ser e após Uma cadeira importantíssima. importantíssima, você passa a ser uma das pessoas que ajudam no desenvolvimento. Você passa a discutir tudo sobre o município, projetos, né? você passa a discutir. Leis, E a pessoa tudo. diz, você já está no executivo, é humilhante você voltar. Não, de Não, forma alguma. não, Essa sociedade... Pelo contrário, você O já tem. Suplicy Aham. foi senador, foi deputado federal, acho que já foi até ministro, já foi cargo, tudo é vereador de São Paulo. São Paulo. Está no exercício. Está no exercício. O Júlio Campos fez O Júlio comentário, Campos. falou, só me falta ser vereador de Cuiabá Ah, então. ainda. Olivares Que foi governador e hoje é deputado estadual. governador, senador, E olha- deputado federal, deputado estadual e agora ele diz que pode ainda testar a vereança. Quem trabalha no legislativo e vai para o executivo e volta com uma bagagem muito grande, porque sabe o que dá, o que não dá para fazer. Exatamente, tu Né? consegue mesclar as coisas, né? Você Aham. vê que você aprende uma parte aqui, quando você vai lá para o executivo, você vê que nem tudo aquilo que você tinha vontade de fazer na Câmara, Sim. você consegue executar lá verdade. dentro. Uhum. Sim. E é como nós sempre falávamos, a gente fala hoje, o pai de todos é o prefeito. E se nós levarmos isso para dentro da nossa família, nós não conseguimos dar tudo o que os filhos pedem, Exato. porque o orçamento é só um. Ele falava isso. Então existem prioridades e existem algumas coisas que tu tem que dizer não. E o dizer não, às vezes, ele não é bem visto pela nossa sociedade, né? Porque ninguém sai de casa para ouvir um não. E às vezes Acontece. o pai precisa, senão falta orçamento no final do mês. Uhum. Quantos filhos você tem, Poli? Sou pai de 4 filhos, 3 homens e uma menina moça. que veio para abençoar. O mais velho faz 16 anos, gêmeos Já de 16? 12 anos. E E a menina Mateus, mais velho, Lucas e Miguel, Os gêmeos? os gêmeos, e a Alice. E os irmãos? Em homenagem, como ela veio, sem uma programação, nós homenageamos então o nome da minha mãe e de trás para frente é o nome da mãe dela. Ah, é? Alice, de trás para frente é Célia. Então nós chegamos a um consenso, um dia que legal. conversa, nós conseguimos homenagear as duas vós com a nossa filhinha. E os irmãos são ciumentos. Mas Imagine, quem manda é ela. Que bom. Eu vejo nas fotos. Quem manda é ela e quem fala mais é ela. Ah. E ela fala pelos 3. Mas é assim, coisa de menino, normal, coisa de normal. mulher. Aham. E, Poli, o nosso bate-papo foi muito bom hoje, porque ficamos felizes de você estar aqui conosco, né, Ari? Fazia dias que meses nós queríamos agir. Esse Lorde, Polizelo sempre foi uma pessoa muito querida por nós, o amigo do Ari desde a infância, né? 38 anos. Olha aí, são amizades assim que não tem fim, graças a Deus, né? Sempre no respeito, na lealdade, na confiança, na transparência. Eu vejo que na época de política, eu lembro que vocês conversavam, mas nunca se desrespeitaram. Como você apoiou o candidato a prefeito oposto da situação do Ari, ainda se respeitavam, né? Assim como o Cláudio Oliveira também já foi vereador da oposição, mas amigos, inclusive o Cláudio é padrinho do nosso filho, você tem uma ideia. Então a política tem que ser assim, né? Por exemplo, de respeito, de lealdade, de gratidão. Sempre. Você Né? fala que a tal da lealdade e gratidão, elas precisam sempre estar à mesa. Essas são 2 palavras, 2 coisas que as pessoas não podem esquecer. Porque o mundo dá muita volta. Ixi, como diz, o mundo não dá volta e capota. E hoje você está no poder, amanhã você está aqui. A partir do momento que você trata todos bem, você pode estar em qualquer posição, você terá o respeito. É verdade. E eu vejo isso o tempo que eu fiquei fora por 2 anos, todos que eu sempre liguei, o que eu precisava, sempre me atenderam com muito respeito. Então isso é legal, isso você vê que você não feriu as pessoas, você manteve uma trajetória dentro da vida pública que as pessoas acabam te respeitando sempre. Exatamente.
E que as pessoas não briguem por causa de política, né, Polizela? Porque, por exemplo, eu vou brigar com alguém por causa do meu candidato, daqui a pouco aquele candidato está unido com outra pessoa por quem eu briguei Exato. e eu perdi a amizade. A gente vê muito extremismo. famílias, né, brigando entre O si. extremismo é ruim para todos, né? Exatamente. Então, quando nós estamos num país polarizado hoje, nós falamos de extremistas. Eu sou uma pessoa que todo mundo sabe, eu sou de direita, penso, Sim, mas respeito quem pensa diferente que eu. perfeito. Nós precisamos Sim, a respeitar as direita pessoas. tem que se unir. Tem que se unir. Exato, A eu falei direita antes. tem que se Se unir. unir. Se E nós não nos unirmos, não ganhamos não a ganha, eleição. exatamente. Tá? A direita não é só de um partido. Não é. A direita tem que ser a formação de vários partidos. Que seja o Flávio Bolsonaro, não há problema nenhum. Mas há necessidade Da de se união. entender que vários partidos podem compor essa candidatura à presidência da República. Agora, se ficarem ofendendo pessoas porque estão em outros partidos, pode ser que tudo isso vai água abaixo. E se você pegar, você viu a visita do pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que esteve em Sinop. Eu gostei do discurso dele e gostei também do discurso do governador Pivetta. Sim. O que ele falou? Nós temos, por questão partidárias, o nosso candidato a governador e o nosso candidato a Senado. Porém, nós vamos aceitar todos que queiram nos apoiar. Sim. É isso. É isso que tem que O ser. Flávio é PL, top, mas o PL precisa do republicano, o PL precisa sentar com o União Brasil, o PL precisa do precisa do MDB. Precisa Tem de ala do todos. Brasil que é a esquerda, mas tem alas do Brasil do MDB que é que direita. querem apoiar a direita. Não, nós Sim. não vamos. Então tá bom, vamos pagar o preço novamente. Exatamente. Aí você vê, por outro lado, o governador Pivetta ouvindo o Flávio, ele falou, não, a Tá gente certo. entende que ele apoia o Wellington, mas eu vou apoiar porque nós estamos numa briga unificada, nós precisamos Exatamente. lutar pela mesma Isso. coisa. Então isso é legal, quando você consegue ver essa maturidade, Isso aí. ali na frente vai dar certo e eu acredito que tem tudo... É verdade. Vai, e com o tempo, eu acho que o equilíbrio ele muitas vezes não é entendido. Muitas vezes as pessoas que buscam o equilíbrio são chamadas de fracas. O equilíbrio é o equilíbrio, já diz tudo, é o equilíbrio, não é nem para cá, nem para lá. A loucura ou a doença. Calma, é igual o time de futebol. Poxa, nós somos Flamengo, você é Grêmio, vamos nos divertir, vamos brincar com isso. Inclusive, Cada um defendendo, claro. inclusive tem Flamengo hoje. Hoje tem Flamengo, hoje tem Grêmio. Então. Mas não deu. Claro que a gente quer ser campeão de tudo, mas às vezes não dá. Tem vários times no processo todo. A política é igual, nem sempre dá. Agora, o que machuca, claro, o Codizelo sabe, o Isélio sabe, é as trairagens, né? Você às vezes apoia pessoas que vêm te procurar pedindo uma oportunidade e depois disso é um pé na bunda e ainda com ofensas, né? Ofensas terríveis, sabendo que estavam com você, que participaram de processos, não é isso? Você sabe bem até de quem eu estou falando. Sim. Não quero usar nomes. Não, nós não precisamos. Não precisamos usar nomes. Mas quando precisou, veio pedir oportunidade. Foi dado oportunidade. Dentro dessa oportunidade, construiu o processo do projeto de estar onde está. Estar onde estão. Né? Mas o que é? Eu não sei o que dá um raio na cabeça. Mas enfim, a vida, a natureza, ela devolve o que você lança. É um espelho, joga, volta, vai voltar. A gente fica triste, mas eu acho que a gente não pode perder nunca a linhagem e a diretriz. Até porque eu não me arrependo em nada de todas as alianças que eu busquei até hoje. Claro que machuca, mas as trairagens são necessárias para nos maturar também. Quem não cumpriu suas palavras, a vida que segue, não há problema nenhum. Mas eu não me arrependo ao longo da vida de ter cumprido minhas palavras. E não me arrependo em momento algum de ter buscado alianças importantes para o município de Sorriso. Agora, cada um vai responder pelos seus atos. Ou aqui, ou em outro plano. Porque Deus... A gente ora para Deus. Deus está na operação de tudo. Um dia a gente vai chegar lá e provavelmente falar, mas amigo ou amiga, eu te dei a oportunidade, por que você operou assim, caldo de poder, uma cadeira idiota? Por que você machucou pessoas, cara? Você foi dado a oportunidade.
É isso que eu falo, esse poder. Para que nos arrebentarmos por política? E aí quando a gente vai num velório, a gente chora e olha lá se despedindo do ente querido e a pergunta é sempre a mesma, né? Quando você está olhando lá, quando que eu vou? Exatamente. Porque uma hora vai estar lá com as Vai mãozinhas tá lá. juntas, não tem boca não, meu amigo. É hoje, amanhã ou depois, eu não sei, vai passar e nós vamos estar lá, sendo observado e alguém se despedindo da gente. Só inverte o tempo, só o tempo. Exatamente. Amigão, obrigado pela sua presença do coração. A gente Obrigado. esperava há tempo você, né, Juscelia? E o nosso esse bate-papo aí, Café com Canela, está indo longe. Hoje eu encontrei um casal também, de empresários que estão assistindo e vão vir para cá. Estou evitando falar nomes, né, que não é legal. Mas aonde a gente vai no mercado, na feira, o pessoal está assistindo, está gostando. E a gente está atingindo corações de pessoas porque é um programa legal. Você viu que a gente fala de política, mas com leveza, a gente não julga ninguém, não é o nosso objetivo. Não é o objetivo, né? Até a crítica, quando fala, a gente não toca nomes. Nós queremos, na verdade, conhecer pessoas, as histórias, porque todos que passaram por aqui até agora contaram tantas histórias legais, Polizelo, que as pessoas pensam assim, o Polizelo tá onde tá porque já nasceu rico. Não, o Polizelo tem história, veio de uma família humilde, trabalhou bastante e foi construindo o seu patrimônio trabalhando, né, muito e conquistando, sempre trabalhando honestamente, corretamente. E tantas outras histórias que nós ouvimos aí ao longo desses 36 conversas. Com todos. Olha, todos têm uma história. Pode ser usado o material para Sorriso de 40 anos, porque tem muita história. Eu vi alguns programas de pessoas que passaram aqui e realmente foram pessoas. E é um presente para você. Tá? A canela vai ficar para ti. E nós não pegamos só pessoas assim, não convidamos pessoas só que estão no poder, não. Todas as pessoas. E pegar porque todo mundo que mora em Sorriso, independendo do tempo, contribuiu ou está contribuindo. Por exemplo, o Marcos Giliardi lá da academia e a Dai, meu Deus, a história deles lá foi linda também de contar. O Roberto Santos, o próprio Jorge Almeida, o Leandro Kunzli, enfim, em nome deles todos, o próprio Ramalho que veio aqui, né, que veio instituiu o Seu Paera aqui em Sorriso, o Mazei, que já foi prefeito, contou história, até cantou uma musiquinha para nós, né, Ari? Foi um queridaço. Então todos trouxeram uma história para a gente mostrar para as pessoas que nos assistem e até nos cortes, né, André, que o André que faz os cortes aqui, mostrar que assim, aquele que fala assim, eu não tenho oportunidade, ninguém me faz nada, gente, mas levanta e corre atrás. Não vai cair. Não vai cair do céu. O que vem do céu é chuva, né? Orar e ação. Orar e ação. Eu agradeço, vou te cumprimentar porque eu consigo alcançar, Juscelia, não? Mas eu levanto. Não precisa. Poli, você tem uma mensagem para deixar para quem está nos ouvindo? É uma mensagem só de gratidão. Eu só tenho a agradecer porque Sorriso me acolheu, é o lugar que eu escolhi para ter a minha família, é o lugar que eu escolhi para trabalhar, para viver. E que as pessoas lutem pelos seus ideais. Acho que é isso mais importante. Respeitem as pessoas, cuidem das pessoas. Com certeza o resultado vem. Isso não tenha dúvida. Então, gratidão, gratidão e gratidão. Gratilovers, eu digo gratilovers. Gente, e vocês que estão nos assistindo, muito obrigada pela companhia até agora. Nos acompanhe nas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, dos stories, né, André? É isso, né? E clica lá no seguir, compartilhar também e comentar sobre o que vocês estão assistindo. Sinais de fumaça, faz tudo. E claro, né, hoje tem Flamengo, eu vou sair correndo daqui para assistir meu Mengão, né, e o nosso Mengão. E um grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos. Até mais. Valeu!